Nos últimos anos, a Laura Dern tem sido presença carimbada na TV e no cinema, em filmes indicados ao Oscar e blockbusters. Se você puxar na memória os filmes que ela fez nos anos 80 e 90, também vai lembrar de vários clássicos. Mas o que aconteceu entre esses dois períodos? Por que ela passou tanto tempo meio sumida das telonas? Não foi por falta de vontade, muito menos por falta de talento. Dern simplesmente foi condenada a fazer pequenos projetos por conta de um boicote mesquinho dos produtores da indústria. Nesse retrato, a gente vai te contar a trajetória de Laura Dern, de seu começo meteórico de carreira, passando pelo projeto que a transformou numa par em Hollywood, até finalmente como ela deu a volta por cima e conquistou sua carreira de volta. Antes de começar, lembra de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar o próximo retrato que você gostaria de ver por aqui. Hoje, Bruce Dern e Diane Ladd são atores reconhecidos pelos seus trabalhos no cinema. Porém, em 1961, ano que eles se conheceram numa peça de teatro, nenhum dos dois tinha trabalhado em filme algum. Em pouco tempo, eles se casaram e tiveram sua primeira filha, mas a perderam numa tragédia quando a criança se afogou numa piscina aos 2 anos de idade. A relação do casal começou a se deteriorar depois da perda, até que 5 anos depois, em 1967, eles tiveram uma segunda filha. A chegada de Laura deu um novo respiro para a relação entre Bruce e Diane, mas mesmo assim não salvou o casamento que terminou 2 anos depois do nascimento da garota. Laura cresceu em Hollywood, mas ela diz que não teve uma infância glamurosa. Nas palavras dela, abre aspas, os filhos dos artistas em Los Angeles não eram as crianças ricas da escola. Nós éramos a classe trabalhadora. Eu sou muito grata por isso. Realmente me preparou para entender o fluxo de uma carreira artística. A carreira de Bruce Dern e Diane Ladd só foi engatar quando Laura já estava crescendo. Por conta disso, a garota teve a oportunidade de passar a infância e pré-adolescência em sets de gravação. E assim, quando ela tinha 7 anos, ela já tinha decidido que queria virar atriz. Toda essa certeza veio do fato de que naquele ano seu pai gravava a trama macabra do Hitchcock e sua mãe trabalhava em Alice Não Mora Mais Aqui, do Scorsese. Frequentar o set de 2 dos maiores diretores da história fez a garota ficar encantada por cinema. Não bastasse, tudo ficou ainda mais especial quando ela foi convidada para ajudar em um dos filmes. Scorsese viu Laura no set e a colocou como figurante em uma das cenas, onde ela teria que ficar no fundo tomando sorvete. O que parece uma tarefa divertida para uma criança, entretanto, acabou se provando mais difícil do que o esperado. O Scorsese decidiu refazer a cena 19 vezes, ou seja, ela teve que tomar 19 sorvetes. E a danadinha, mesmo já cansada de tanto sorvete, segurou a bronca e cumpriu a missão sem passar mal. Scorsese walked over and she was like, he goes, that kid just ate 17 ice cream cones and didn't throw up. She's got to be an actor. I was like, Thank you, Mr. Scorsese. Diane não gostava muito da ideia de Laura seguir os seus passos e preferia que ela só pensasse nisso depois de adulta. Nas palavras dela, eu não queria que minha filha virasse atriz, mas ela foi mais esperta que eu. Ela disse, mãe, e se eu soubesse tocar piano, você amarraria minhas mãos atrás das minhas costas e pediria para eu esperar ter 21 anos para poder tocar? Os pais acabaram cedendo e Laura recebeu o aval para atuar. Só que ela não teve tanto suporte quanto esperado para a filha de 2 profissionais da indústria. Diane e Bruce achavam que se Laura realmente quisesse uma carreira, ela mesma teria que dar jeito de construí-la. Assim, aos 9 anos, ela já ia sozinha de bicicleta estudar no Instituto Strasberg de Teatro. Aos 11, conseguiu seu primeiro papel, uma participação pequena no longa Gatinhas. Jane disse que quando viu a filha pela primeira vez nas telonas, ficou impressionada com a desenvoltura natural dela. Can I at least come in and wait for her? No. God! Good night. Laura sabia equilibrar a atuação e os estudos. Ela chegou a ser eleita presidente do corpo estudantil e dobrou sua grade de matérias para se formar mais cedo. Aos 16 anos, a jovem já tinha terminado o ensino médio e se emancipou para conseguir trabalhar em sets de gravação, evitando as restrições de horário para menores de idade. O começo de sua carreira ficou marcado por algumas decisões importantes. Aos 16, ela se deparou com um dilema. De um lado, assumir um papel pequeno e com uma remuneração muito baixa num longa do celebrado diretor Peter Bogdanovich. De outro, interpretar a protagonista de um filme do apelidado Brad Pack, um grupo de atores muito popular na época. É seguro pensar que para uma menina adolescente a decisão parecia óbvia, blockbuster e corrida para o abraço. Contudo, a Laura consultou seus pais antes de assinar qualquer contrato e até hoje ela diz que se não fosse a ajuda deles, teria escolhido popularidade em vez de prestígio. Sabiamente, Diane e Bruce alertaram sobre o perigo de fazer papéis comerciais e passar a ser só chamada para interpretar personagens com as mesmas características.
amigas. Além disso, eles reforçaram a importância da oportunidade de trabalhar com Peter Bogdanovich. No fim das contas, ela optou pela decisão menos lucrativa, mas que contribuiu imensamente para o seu perfil profissional. O resultado dessa decisão foi Marcas do Destino. Seu papel foi tão eficiente que levou Barbra Streisand a perguntar ao diretor se ela realmente era uma garota cega como a personagem. Quanto ao blockbuster recusado, até hoje Laura não revela o nome do filme, mas a gente suspeita que seja o primeiro ano do Resto de Nossas Vidas ou o Clube dos 5, para os quais Laura fez teste e acabou não entrando. E ainda bem, né? Aos 17, Laura teve que tomar outra decisão importante, estudar na faculdade UCLA. Contudo, logo no segundo dia de aula, foi escalada para um filme do qual queria muito participar. A atriz precisava pedir licença do curso enquanto gravava o longa, mas o departamento de cinema da universidade exigia que o roteiro e a escala de produção fossem analisados antes para aprovarem a perda de aulas. O funcionário responsável não apenas disse que não podiam ceder a licença, como também não entendiam por que ela queria fazer um filme daqueles. No fim das contas, Laura desistiu do curso e nunca se formou. O filme que a fez desistir de se formar foi nada menos que Veludo Azul, clássico do David Lynch, que escalou Dern para o papel sem sequer ter visto ela atuar antes. I was so excited just to have the audition. And I went in. He didn't ask me to read. He'd never seen me in a movie. We talked about life, nature, meditation. I was then offered the role. And he never saw me act. So I don't know what he saw, but I'm so grateful that he trusted me. A parceria dela com o diretor continuou em Coração Selvagem e Laura diz que aprendeu muito com Lynch. Curiosamente, mesmo que nenhum desses dois filmes sejam comédias, ela diz que descobriu o seu timing cômico graças ao diretor. Well, maybe my mama cares for me just a little too much. Yeah, maybe. Depois de Coração Selvagem, Laura estava mais confiante do que nunca em seu talento. Ciente de que não fez tudo sozinha, chegou a agradecer à mãe pelos genes da atuação. As duas, inclusive, chegaram a atuar juntas no filme As Noites de Rose, em 1991. Esse filme foi um marco no Oscar, já que pela primeira vez na história da premiação, uma dupla de mãe e filha foi indicada na mesma edição, com Laura concorrendo como melhor atriz e Diane como coadjuvante. Com uma carreira tão impressionante em tão pouco tempo, Dern chegou em um ponto em que já conseguia trabalhos por convite, sem precisar fazer testes. Um desses casos foi quando Steven Spielberg a convidou para participar do seu novo filme. Ela tinha sido chamada para uma reunião sobre o projeto e estava empolgada com a ideia de trabalhar com o diretor. Porém, ao mesmo tempo, estava com o pé atrás com a história, já que era um filme sobre dinossauros. A atriz foi então pedir conselhos para o Nicolas Cage, com quem contracenou em Coração Selvagem. Segundo ela, a reação de Cage foi super empolgada, falando que o sonho da vida dele era fazer um filme com dinossauros e que ela não podia recusar de jeito nenhum. Graças à influência do amigo, ela aceitou conversar com Spielberg. O diretor prometeu que valeria a pena sair dos filmes independentes para ser perseguida por dinossauros, porque essa seria a aventura da vida dela. Ela não precisou de muito mais para se convencer. Graças à paixão de Nicolas Cage por dinossauros, Laura topou viver a paleobotânica Ellie Sattler em Jurassic Park. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. O impacto interessante do filme foi que, no decorrer dos anos, Dern passou a receber vários relatos de garotas que cresceram buscando carreiras científicas por influência de sua personagem. Essa resposta do público era especialmente importante para Laura, que sempre teve um pé nas causas sociais. Ainda quando criança, aos 8 anos, ela frequentava manifestações ao lado da mãe e de artistas como Ed Asner e Jane Fonda. Já adulta, ela participou das mais diversas causas sociais, desde trabalho voluntário no Hospital Infantil de Los Angeles até contribuir com ONGs desarmamentistas. A atriz disse ter aprendido com a mãe que ser atriz é ser ativista, então dá para entender quando ela diz que o melhor trabalho de sua vida foi o episódio de Ellen, que quase acabou com sua carreira, mas a transformou numa das maiores aliadas da comunidade LGBTQIA+, na época. A sitcom estrelada pela Ellen DeGeneres protagonizou um capítulo marcante na história da televisão. Em 97, a personagem título se tornou a primeira protagonista lésbica da TV americana. O papel de Dern era de uma mulher já assumida que ajudava a Ellen a se aceitar, e a atriz diz que quando foi convidada se sentiu incrivelmente honrada e aceitou sem pensar 2 vezes. Depois de ter sido confirmada no elenco, Laura começou a receber ligações de homens gays que trabalhavam em Hollywood e já tinham sofrido boicote da indústria quando se assumiram.
sumiram. Eles estavam preocupados com a atriz e aconselharam a desistir do papel. Durney achou que as pessoas estavam exagerando e continuou no papel mesmo assim. Ela diz que sentiu que era um presente ser a pessoa que olhava nos olhos de Ellen quando ela falava, eu sou gay. Afinal, não era apenas a Ellen personagem se assumindo, mas também a própria Ellen em pessoa. I'm so afraid to tell people. I mean, Susan, I'm gay. O episódio foi um sucesso de audiência, com 42 milhões de pessoas assistindo e ainda levou uma estatueta do Emmy para casa. Mesmo assim, aquele boicote sobre o qual Laura tinha sido avisada acabou acontecendo. Nos 2 anos seguintes, a carreira em ascensão de Durney esfriou repentinamente e ela passou a trabalhar apenas em filmes para televisão e fazendo pequenas participações em séries. Nas palavras da atriz, a gravação durou uns 10 dias, mas todas nós passamos os anos seguintes com dificuldades com trabalho e segurança. Foi algo radical de se experimentar. Foi a única vez que eu precisei de uma equipe de segurança. Os primeiros anos foram os mais dramáticos, mas a carreira dela foi bem prejudicada por quase 15 anos. Tirando Jurassic Park 3 de 2001, o telefilme Recontagem, que rendeu uma indicação para atriz ao Emmy em 2008, Laura não teve muitos trabalhos expressivos entre 97 e 2011. Foi graças à série Enlightened que ela teve um novo momento de destaque. O programa da HBO foi co-criado e estrelado por Durney e rendeu a ela um Globo de Ouro como melhor atriz em comédia para televisão. Apesar de ser bem recebida pela crítica, Enlightened foi cancelada por baixa audiência. Por outro lado, foi suficiente para fazer a indústria se lembrar do quão talentosa é a atriz. You know, for 2 minutes there, I felt worth something. Like I was doing something real. And I was alive. That might sound pathetic. Em 2014, ela interpretou a mãe da personagem de Reese Witherspoon no filme Livre, que rendeu sua segunda indicação ao Oscar. A partir daí, Laura Dern estava prestes a ter mais um ápice na sua carreira e não tinha quem a parasse. Na televisão, ela retomou a parceria com Lynch em Twin Peaks: The Return e atuou novamente ao lado de Witherspoon na prestigiada Big Little Lies, que rendeu seu primeiro Emmy. Já nos cinemas, ela voltou aos blockbusters atuando em uma de suas franquias preferidas, Star Wars: Os Últimos Jedi, onde ela ficou tão empolgada que até fazia o som dos blasters com a boca, como se fosse uma criança brincando de ser oficial da resistência. There is a moment where, you know, I get to have a space weapon in my hand. Blaster. And I guess didn't realize that I was back in my bedroom at 8 years old doing the scene. I went pew, pew, as I was in the middle. Em 2020, ela teve que abrir espaço para mais uma estatueta na sua estante, quando ganhou o primeiro Oscar de sua carreira pelo papel coadjuvante em História de um Casamento. Nada mal para quem começou a carreira tomando 19 sorvetes, né? Nessa mesma temporada de premiações, ela chegou a receber a sua própria música, cantada pelo coral de homens gays de Los Angeles no Independent Spirit Awards. Laura Dern não só conquistou sua carreira de volta, como está num momento ainda mais prestigiado do que sua leva de clássicos dos anos 80. Depois dessa ótima sequência de projetos, ela decidiu revisitar sua franquia mais querida em Jurassic World Domínio. A atriz volta junto com os outros protagonistas do elenco original e diz ter ficado muito animada para essa nova aventura. Abre aspas. Nós nos divertimos muito estando todos juntos de novo. Eu me sinto empolgada e privilegiada de fazer parte de algo que, no seu cerne, tem uma mensagem ambiental. Bom, para quem sobreviveu ao boicote de Hollywood e conseguiu dar a volta por cima ganhando um Emmy e um Oscar, dá pra imaginar que ser atacada por dinossauros deve ser fichinha. E aí, você já assistiu ao filme? Conta aí pra gente nos comentários o que você achou e lembre-se de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para saber de todas as novidades. Até a próxima!